Lost Highway de 1997, como quase todos os filmes do ilustríssimo cineasta David Lynch, é a prova viva de que não é preciso um enredo coerente para que um filme seja, bem, considerado bom, ou mesmo incrível. A falta de explicação nas obras de Lynch, o tema principal de um vídeo antigo meu aqui do canal, é o meu principal motivo para tê-lo como diretor preferido. Aqui nesse filme específico, encontramos elementos assustadores, personagens e falas, entre aspas, sem sentido, que elucidam e completam a temática bizarra do longa. Fred Madsen, vivido por Bill Pullman, um saxofonista tenor profissional que mantém um relacionamento relativamente abalado com sua mulher Renee, vivida por Patricia Arquette, começa a receber vídeos em fitas cassetes em sua casa de uma fonte anônima, e os tais vídeos mostram cenas de dentro de sua casa, inclusive dos dois personagens dormindo. A questão com câmeras e audiovisual são relativamente importantes, pois, além de serem o pontapé inicial, são parte fundamental de uma das entidades que paira os personagens, e uma clara marca da mente de David Lynch. Fred Madsen começa a desconfiar de sua esposa acerca de um amigo específico, sobre ela estar traindo ele, sentimento que pode ter sido potencializado pelo fato do personagem não conseguir satisfazê-la, como mostrado em uma das cenas mais bizarras do filme, se é que ele possui alguma normal. E então, essa desconfiança em primeira instância pode ser interpretada como motivo para um acontecimento brutal vinculado a ele. O fato de ter, entre aspas, matado Renee, sendo que, ao mesmo tempo que você tem um vídeo e cenas dele tendo feito isso, o filme nos confunde, mostrando quando o próprio personagem a acha morta, como se de nada soubesse, e então desaba. O que mais me divertiu assistindo Lost Highway, fora o fato de tentar montar uma teoria coerente acerca do enredo completo, pois após a morte de Renee e a prisão de Fred, um acontecimento que nos deixa ainda mais chocados é o fato de acontecer uma sinistra transmutação, uma metamorfose da qual muitos possam considerar simbólica, mas que eu creio que não seja, já que a transformação de Fred para Pete Davidson, um adolescente problemático e mulherengo, é altamente necessária para o desenrolar da trama. Através de Pete Davidson, conhecemos o suposto doppelganger de Renee, a personagem Alice Wakefield. Mas o que seria então um doppelganger? Em explicações literais, doppelganger é um sósia ou duplo não biologicamente relacionado de uma pessoa viva, por vezes retratado como um fenômeno fantasmagórico ou paranormal e geralmente visto como um prenúncio de má sorte, ou ainda para se referir ao, entre aspas, irmão gêmeo maligno, ou ao fenômeno da bilocação. Inclusive, o conceito de doppelganger é muito mais bem aprofundado e trabalhado de uma forma extremamente mais sinistra, e de fato tem até mesmo a citação da palavra na obra de Twin Peaks, que muito em breve eu vou também estar fazendo uma análise. Alice é um tanto mais impulsiva que sua contraparte, e bem mais, digamos, cruel, e falo isso me referindo às suas ações e mesmo planos que vão se revelando pouco a pouco. Pete começa a se relacionar com ela, e não satisfeitos com o fato dela ser idêntica a Renee Madsen, a mesma também conhece as mesmas pessoas e frequenta os mesmos lugares. O que te faz pensar, seriam as duas uma única pessoa manipuladora o bastante? Eu te respondo sim e não, mas depois eu falo disso. O que me deixou mais assustado disso tudo foi exatamente a figura medonha que circunda toda a trama, e o personagem principal. Uma espécie de entidade que, como eu disse, deixa cravada a assinatura de David Lynch, e é quase como se fosse uma tal saída de Twin Peaks.
Na minha visão, esse personagem tão singular e assustador que apresenta, entre aspas, poderes incomuns, como a onipresença e talvez a manipulação da realidade e também dos sonhos, não representa algo como com um extremo significado, pois de fato existe e, já que, assim como em outros trabalhos do cineasta, personas desse tipo têm sua única função a serem uma representação maligna das coisas que transcendem a percepção humana das coisas. E o fato de que ele carrega consigo uma câmera deixaria mais claro o quão insignificante está sendo tudo que ocorre com aqueles personagens, que sofrem com morte, luxúria, medo e manipulação, sendo então sua fonte de entretenimento. Como eu disse, é inútil tentarmos achar uma boa explicação para o filme, uma que deixe completamente claro todas as intenções do co-escritor e de David Lynch, pois eu considero ele muito mais do que cabeça, como dizem. Considero, não sendo irônico ou tentando ser engraçado, um filme para ser realmente experimentado. Então me faça o favor e não assista ele no seu celular. Mas como todo fã e nerd da cultura pop, não podemos deixar de, mesmo assim, tentar explicar o que assistimos. Tendo dito isso, vou deixar aqui uma das interpretações bem rápidas que montei. Em primeiro lugar, temos Renee Madsen e Alice Wakefield. Uma pessoa só? Duas coincidentemente parecidas? Doppelgangers? O que seria Alice Wakefield? Tentando ser o menos tosco possível, Alice Wakefield, na minha opinião, poderia também representar uma entidade talvez mais próxima de algo que represente o ápice de uma luxúria da qual David Lynch também sempre deixa representada em suas obras. Sendo ela, então, uma espécie de súcubus, um demônio sexual, seu único e fundamental papel seria brincar com a vida e alma de Fred Madsen, sendo ele o próprio Fred ou sendo Peter. E uma das cenas que poderia sustentar tal argumento seria aquela onde, talvez no ápice de prazer entre os personagens, Alice se levanta e após perguntar inúmeras vezes a Pete: "Você me quer?" A mesma responde: "Bom, mas você nunca me terá." E isso em um ciclo que sempre se repete, como demonstrado ao final do longa. Dick Laurent is dead. E sendo também um Mystery Man, uma entidade, ele seria a que tenta bater de frente com Alice, também utilizando Fred como uma forma de ferramenta para a concretização de seus planos. Qualquer que seja ele, podendo até mesmo, na verdade, ser um comparsa dela. Duas personas sinistras que dividem o mesmo espaço e que sempre acabam matando Dick Laurent. No mínimo interessante. Mas claro, como sendo obra do Lynch, podemos desconsiderar tudo simplesmente e dizer que aquilo é um baita de uma metáfora para o infame We Live Inside a Dream. We live inside a dream. Lives inside the dream. We live inside a dream. Tudo começou quando Lynch cruzou com a frase Lost Highway em um livro escrito por Barry Gifford em 1992, intitulado Night People. Como David conhecia o escritor, por anteriormente ter adaptado outro de seus livros, Wild at Heart, sendo o filme de mesmo título, David lhe contou que achou a frase ótima para o título de um filme. Os dois concordaram então em escrever um roteiro juntos, porém tendo suas ideias diferentes para o que o longa deveria ser. Eles então acabaram rejeitando todas. Lynch contou a Gifford que, durante a última noite de filmagens de Os Últimos Dias de Laura Palmer, ele teve uma ideia sobre fitas de vídeo e um casal em crise. A ideia então iria gerar a primeira parte da trama até o momento em que Fred é colocado no corredor da morte. Mas Lynch e Gifford perceberam que uma transformação deveria ocorrer na história e que teria inúmeros links entre a primeira, mas também diferente. Lost Highway teve parte de sua trama inspirada no caso de assassinato de O.J. Simpson, que envolve então a prisão de um homem que nega assassinato. A cena de abertura onde Fred Madsen escuta as palavras Dick Laurent is dead em seu interfone foi inspirada por um incidente parecido que aconteceu com David Lynch em sua própria casa, porque sua casa era ao lado do ator David Lander, e ambos têm o primeiro nome igual.
Lynch então pensou que o estranho tivesse se enganado no endereço. A ideia do Mystery Man, entre aspas, veio através de um sentimento que, mesmo que real ou não, dava a impressão de que era sobrenatural, explicou Lynch.